Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. E a pergunta é uma pergunta cruel. Qual foi o pior jogo do Flamengo em 2024? O empate em 0-0 contra o Peñarol e a eliminação, a derrota melancólica para o Botafogo no Clássico por 4-1, uma derrota amarga que deixou a gente numa situação extremamente complicada no nosso grupo da Libertadores para o Palestino, que ninguém imaginava que o Flamengo fosse perder para o Palestino, e uma derrota por 1-0 também na Libertadores, só que esse foi o jogo da volta contra o Bolívar, né? A gente vence por 2-0 no jogo da ida e se classifica, mas fica por um fio de ser eliminado. E eu quero saber o seu voto, Rafa, e eu já estou preparando a enquete para a galera do chat. Beleza. Não, essa aí eu tenho uma visão muito clara. Para mim, o do Bolívar certamente é um jogo ruim, mas eu não vou tirar todo o contexto de altitude. Jogar na altitude é difícil. E aí o Flamengo acabou saindo classificado. Palestino foi um jogo horroroso. Esse realmente foi um dos piores jogos que eu já assisti do Flamengo, mas um jogo, querendo ou não, de fase de grupo de Libertadores. O do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava jogando com time reserva, porque tinha jogo decisivo 3, 4 dias depois. O jogo contra o jogo da Libertadores foi o pior no seguinte sentido. A gente conseguiu ver ali toda a incapacidade do Flamengo de fazer um gol diante de um time muito mais frágil. Ali o Flamengo se mostrou um time impotente. Ali o Flamengo até teve condição de fazer um gol, teve um domínio territorial, mas foi um time incapaz. A incapacidade do Flamengo se revelou naquele momento ali de maneira muito grave. Além do que, de todos esses jogos, esse é o que tem a pior consequência. Esse é o que nos tira da Libertadores contra um clube que, em condições normais, jamais passaria pelo Flamengo. Para mim, o pior jogo do ano, seja pelo que aconteceu em campo e também pelo que ele gera de prejuízo esportivo e financeiro. Para mim, eu boto o Peñarol aí até com uma certa facilidade, Cleitinho. Perfeito. Vamos agora para Renan Lopes. Renan, estava até puxando na memória aqui, dava para colocar até outro. Dava para colocar, por exemplo, o 2-0 para o Botafogo no Brasileirão, às 11 horas da manhã, em que o Flamengo não deu um chute a gol, né? Também teve Flamengo muito e Cuiabá jogo. também, aquele 1-1 que foi maravilhoso. Aquele 1-1 foi uma merda. Mas o que teve de jogo para a gente colocar aí, mas pensamos esses 4. Desses 4, qual que você escolhe? Vou colocar na tela de novo. Cara, assim, esse jogo do Peñarol, eu concordo com o Rafa, esse jogo do Peñarol foi um jogo torturante pro flamenguista, cara, porque o contexto do jogo era um contexto de eliminação de Libertadores, porque no Maracanã a gente conseguiu fazer a façanha de perder para os caras. E não coincidentemente, esse jogo, que é o jogo onde o Flamengo teve, sei lá, uma posse... Eu lembro desse jogo muito bem. O Flamengo teve uma posse de bola que beirou, tipo, 80%. O Flamengo... E mesmo assim, o Flamengo quase não finalizou em gol. Se bobear, não teve finalização em gol. Tem que olhar os números aí. Se bobear, o Flamengo não finalizou em gol. O Peñarol? E não coincide... Contra o Peñarol. Uma finalização do Plata de cabeça só. Teve a do Plata e também teve uma não finalização do Gabigol, né? Que ele dá meio que uma furada na bola. Assim, eles contam essa como finalização, né? Mas eu não considero. E qual é o grande segredo para o Flamengo não ter conseguido finalizar em gol? Aí a gente já não tinha mais o Pedro. Então, assim, o fato de você não ter o Pedro iria fazer o nível do futebol do Flamengo do Tite cair abruptamente. Porque o Flamengo era uma Pedro dependência, né? E esse jogo, por ter sido uma eliminação para um rival que enfrentou o campeão da Libertadores, e o campeão da Libertadores sendo o Botafogo, deixa ainda o sabor desse jogo, o contexto desse jogo ainda pior. Então, para mim, eu tô com o Rafa aí. Para mim, esse jogo é o pior da temporada. É o pior em qualidade de jogo e o pior em consequência. Perfeito. Arthur, sua vez agora. Muito bem. Cara, concordo 200% com o Rafa em tudo que ele falou. Desde o jogo do Bolívar, que é um jogo na altitude, onde a gente espera sempre o pior
E ali foi um pior, mas assim, com desconto ainda, ficou barato. E deu certo, né? Passamos. Você tem um jogo do Palestino, onde você falou no início da sua explicação sobre a próxima votação, que é essa, de que ninguém esperava que o Palestino fosse surpreender contra o Flamengo. E aí eu esperava demais, né? Na época a gente até comentava que o Flamengo do Tite era capaz de tropeçar para o Palestino, dentro e fora de casa. E isso aconteceu fora de casa, num jogo que pouca gente deve se lembrar, mas foi um jogo absurdamente lamentável, um jogo fraquíssimo, um jogo onde os nossos jogadores bateram mais cabeça do que qualquer coisa. Assim, o Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada, só conseguiu trocar passe de um lado para o outro, totalmente sem eficiência, sem sentido nenhum. E aí você se depara um Flamengo e Botafogo, onde é aquilo que o Rafa falou, um Flamengo meio misto, já bagunçado no calendário, cheio de desfalques e com um elenco mal formado, visando esse tipo de situação que pode acontecer, de você perder alguns jogadores. Por isso a importância de você montar bem um planejamento, montar bem um elenco, para você ter uma ou duas peças aí para cada posição, onde consiga suprir caso algo aconteça e o Flamengo não se preparou para isso, e toma uma taca do que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, um time muito forte. Então se justifica a derrota. Talvez não o resultado, mas sim a derrota. E aí você se depara com um Peñarol, que era um time horroroso. O time do Peñarol era um time fraquíssimo. Não bastasse o Flamengo e Peñarol no Maracanã, onde o Flamengo tinha o dever moral de ter conseguido mais do que fez, né? Que também foi uma vergonha, o Flamengo jogando com o Peñarol dentro do Maracanã. E aí você vai para o jogo de volta sem o Pedro, como o Renan disse. Mas, cara, desculpa, por mais que a gente... essa fala do Renan seja correta e óbvia, né? Que sem o Pedro você perde aí, sei lá, 80% do potencial para esperar um gol. Você não dá para falar essa frase tendo um tanto de jogador de futebol que o Flamengo tem no seu elenco, com salários altos, que os caras não conseguem finalizar uma bola no gol. E o Flamengo simplesmente não conseguiu finalizar. Vocês lembraram aí uma cabeçada do Plata? Uma não finalização do Gabigol, e a gente lembra com tranquilidade aquela bola que passa em frente ao Plata e ele titubeia e não chuta. Que poderia ter sido um chute ali, essa bola ter entrado, o Flamengo ter feito 1-0 no Peñarol logo no início do jogo. O que poderia ter deixado o Peñarol desesperado, né, e aberto ainda, deixado mais espaço para nós. Um Varela jogando contra o time de coração dele, não conseguindo construir nenhuma jogada, talvez até de propósito, né? Dá para duvidar dessa índole. Mas é uma partida horrorosa de todo o contexto daquele Flamengo do Tite, né? Que era o suco do lixo, né? O suco do estrume, né? O time de Adenor Bach, para mim, novamente, aí não sei se vai ter enquete, mas o pior treinador da história que o Flamengo já teve, o mais sabotador, o mais enganador. Então, para mim... Pensei em fazer essa enquete. Pior treinador de 2024. Aí colocar 4 fotos dele. Mas... perfeito. Mas fica meu voto tranquilamente para esse Flamengo em Peñarol, né? Onde, infelizmente, o si no futebol não cabe, mas eu tive essa discussão com o Bigode recentemente aqui, de que se o Flamengo tivesse um Pedro, né, para jogar contra o Peñarol, se tivesse um Cebolinha para jogar contra o Peñarol, poderíamos ter vencido o próprio Peñarol, mas talvez não teríamos passado pelo Botafogo, talvez o Tite terminaria o ano, né, no comando do Flamengo, talvez não teríamos a Copa do Brasil. Então não dá para ficar pensando no talvez, dá apenas para lamentar a vergonha que foi o Flamengo diante do Peñarol, com mais uma queda na Libertadores precocemente nessas últimas temporadas aí. Perfeito. E agora o seu voto, Rodrigo Bigode. Quero saber a sua opinião, o pior jogo da temporada. O Bolívar foi um jogo que a gente flertou com a eliminação, tá? Porque existe contexto, o contexto de altitude, concordo. Só que a gente vence por 2-0 no Maracanã e a gente flertou. Ali tava com cara de dar merda, tá? Aquilo ali foi tempo, foi sorte e tempo. O tempo passou, eu sofri calado. Não deu para tirar ela do sentimento. Mas assim, do pensamento. É isso, mas eu também tiro. Para mim não foi o pior jogo. Eu acho que o do Botafogo é o símbolo de muito botafoguense. Vai botar lá no top 5 das melhores atuações do Botafogo em 2024. Vai entrar esse 4-1 sobre o Flamengo. Beleza, foi um time bem armado, um elenco forte e contra um time bagunçado, né? O do Palestino foi o pior jogo. Se a gente ignorar o contexto de quando é o jogo, é o pior jogo, velho.
Assim, é o pior jogo. Só que eu acho que a mediocridade... Fala, Cleitinho. Não, eu tenho uma recordação desse jogo do Palestino grosseira, mano. Fale. Já tava nos minutos finais, De La Cruz no meio de campo com a bola, ele abre os braços e não tem ninguém pra tabelar com ele. Esse jogo e naquela época o De La Cruz estava bem, estava jogando bem. Era a única alma naquele time lá. Viado, é palestino, velho. Palestino não tá nem no top 5 dos melhores times do Chile. O Chile não tá nem no top 5 do melhor futebol da América do Sul. Tem uns... Cara, cá entre nós, assim, tem umas paradinhas assim que não pode acontecer com o Flamengo mais, velho. É como o Real Madrid perder pro Estrela Vermelha. Não pode. Se o Real Madrid tiver que perder, ele vai ter que perder para um time do top 4 das principais ligas, entendeu? Tem umas coisas assim que não pode mais acontecer no Flamengo. Mas a do Peñarol, para mim, se a gente quiser pegar um jogo e colocar como símbolo da mediocridade do Tite, que para mim é o pior treinador da era Landim, tá? É o pior treinador da era Landim. Tá? Por vários argumentos, para mim é o pior, tá? Não seria da era milionária, não, Rodrigo? Era milionária. Milionária não, perdão. A era reestruturada, tipo assim, de 2013 para frente. Porra, mas não teve ruim no Bandeira, teve ruim, velho. Teve ruim, mas não teve expectativa, não teve elenco, não teve estrutura de treinamento. Pô, teve Mano Menezes, viado. Teve muita... O Mano Menezes treinava no ninho com marca de não, pedreiro para levar os caras. Mas teve cara pior do que o Tite. É que assim, o Arthur, a gente vai avaliar desde que ele teve todas as condições de trabalho. É a partir de 2019, entendeu? Porque assim, eu odeio o Zé Ricardo, mas vou dizer assim, pô, o Zé Ricardo tinha um puto elenco, o Zé Ricardo tinha um centro de treinamento foda? Não tinha. Cristóvão Borges, puta que pariu, Cristóvão Borges é horroroso. Mas ele não tinha todas as condições que o Tite tinha, a partir do Abel, entendeu? Então, assim, acho que o jogo do Peñarol, contrário do jogo do Palestino, cara, você precisava do resultado. Como é que você precisa do resultado e tu finaliza uma bola no gol? E é uma bola, não sei se vocês lembram, é um cruzamento vindo da esquerda, o Plata se entorta todo, cabeceia, a bola faz só isso aqui, ó, e o goleiro pega, tá ligado? É só isso, velho. Então, assim, aquele jogo foi frustrante. E eu repito, assim, eu acho que o Flamengo é um tipo de time que pode ser eliminado da Libertadores até de forma precoce, umas oitavas de final. Pô, mas a gente tem que analisar se há mérito do adversário. As 3 eliminações precoces do Flamengo não tem mérito do adversário. Contudo, não é que não tenha mérito, é mais demérito do Flamengo. Porra, é Olímpia, Racing e Peñarol. Aí você vai falar assim, pô, o Racing era a pior equipe entre os times das oitavas de final naquele ano. Assim como o Peñarol não era isso. O Olímpia também, se não me engano. Não, o Olímpia era o pior primeiro colocado, porque a gente decide fora de casa. A gente ficou em segundo. Então, assim, mano, se a gente pegar legal, se a gente é eliminado por um Botafogo, por um River Plate, até por um Boca Juniors, dentro de um contexto, a gente até... Mas o Peñarol, sem dúvida nenhuma, é o jogo símbolo da mediocridade do Tite. E às vezes é o símbolo do que, pô, peraí, não dá para ficar tentando. Cá entre nós, se a gente tivesse contratado o Felipe Luiz depois do 1-0 do Peñarol, do 1-0 Peñarol no Maracanã, se a gente tivesse demitido o Tite ali, o Flamengo teria pelo menos feito uns 2-0. Podia ter demitido antes, quando passa o Bolívar. Entendeu? Então, assim, quando sai do Bolívar e vai pro Peñarol, podia ter demitido ali antes do Peñarol. Mas o problema é que ali eles tinham, né, um argumento tipo, acabou de desclassificar, vai demitir. Para eles, né? Fala aí, Renan. Não, foi nesse jogo aí que o Tite meteu o promessa e projeção, não foi? Que o Cabecinha deu o briefing lá nele, quando faltou luz. Foi. Exatamente. E ele falou que projetou, não prometeu. Né? Ainda bem que hoje em dia a tecnologia evoluiu, inventaram uma coisa que se chama câmera, e todo mundo que tem câmera vai para a coletiva e grava. Aí a gente tem lá a gravação, né? Talvez falte ao Tite um pouquinho mais de seriedade.